Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está escrevendo: mas longe, distante esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos diante da palavra de Deus, e nós temos o costume ou o hábito, todo aquele que estuda a palavra de Deus, de interagir com o texto. Nós conversamos com o texto sagrado. Nós realizamos certas perguntas ao texto sagrado, mas não usamos de autoridade sobre o texto. Nós perguntamos, mas é o texto quem dará as diretrizes. Nós não temos autoridade sobre o texto, mas é o texto que tem autoridade sobre nós. Não somos nós que damos as diretrizes ao texto, mas é o texto que nos dará as diretrizes. Porque a Bíblia só será infalível quando corretamente interpretada. Se forçarmos a Bíblia a dizer o que ela não diz, Deus não terá compromisso com esta interpretação. Como a Bíblia é um livro e há normas em termos literários para que possa ser estudado e analisado. E quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que não é o cristão que tem a última palavra no que diz respeito ao texto. Não podemos achegar um texto com ideias pré-concebidas ou com preconceitos, tentando forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz. Pois não somos nós que lançamos luz sobre o texto, mas é o texto que lança luz sobre nós. Porque o salmista, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O interessante é se observar sobre a Bíblia, que é o livro por excelência, que é a norma das normas, a norma suprema, o padrão da verdade, a única legislação para o povo de Deus. Eu tenho o costume de dizer que a Bíblia é santa, porque o seu autor é santo. A Bíblia é santa, porque a sua mensagem é santa. A Bíblia é santa, porque o seu conteúdo propõe a fazer-nos santos. Não é meramente um livro sobre Deus, mas um livro que provém do próprio Deus. Por isso que no decorrer das eras, no tempo da igreja, o povo, a igreja de Deus, sempre pôde declarar que a Bíblia é a verdadeira vox Dei, a verdadeira voz de Deus. Os dois testamentos são os dois lábios que Deus tem falado a nós. Nós só conhecemos a mente e o coração de Deus por meio das Sagradas Escrituras. Jesus disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Não há um meio seguro, eu sempre isso falo na sede em Timóteo, de se conhecer a vontade de Deus a parte da Bíblia. É impossível ter uma espiritualidade sadia, porque a verdadeira espiritualidade está completamente embasada e fundamentada na Bíblia como regra de fé, de prática e de vida.
E é interessante observar esse texto que nós fizemos menção, uma carta escrita pelo apóstolo São Paulo, segundo alguns estudiosos. É a primeira carta das 13 epístolas escritas pelo apóstolo São Paulo. Paulo, nesse texto, ele está dizendo: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia um certo problema específico nas igrejas, nas regiões da Galácia, região essa situada ao sul da Ásia Menor, quando Paulo estivera durante a sua primeira viagem missionária. Mas na ausência do apóstolo, certos mestres legalistas, certos judaizantes, sorrateiramente adentraram as portas das igrejas das regiões da Galácia e começaram a ensinar que mesmo Jesus sendo o Cristo, o Messias, a fé em seu sacrifício esse vicário, substitutivo, não era suficiente. Segundo esses mestres legalistas, ou seja, os judaizantes, eles alegavam que era necessário guardar a lei de Moisés e passar pelo rito da circuncisão. Paulo escreve esta carta por dois motivos principais. O primeiro dele, defender o seu apostolado, e segundo, a mensagem a qual ele pregava. Mas esses dois motivos estão intrinsecamente relacionados, porque se eles conseguissem contestar o apostolado de Paulo, eles contestariam o evangelho e a mensagem a qual ele pregava. Quando você lê esta carta, é de perceber claramente que Paulo se encontra na defensiva. No primeiro capítulo e no primeiro versículo desta carta, Paulo diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Os judaizantes estavam alegando: Paulo não é um verdadeiro apóstolo, por isso não prega um verdadeiro evangelho. Mas Paulo inicia claramente, deixando bem claro aos crentes gálatas que a origem do seu chamado apostólico não era humano, nem mesmo eclesiástico, mas de origem divina. Eu fui chamado por Deus para ser apóstolo, não da parte dos homens, nem por parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Parece bastante estranho a colocação de Paulo nesse texto, mas não era meramente Paulo defendendo a sua integridade apostólica. Paulo estava defendendo a integridade do evangelho. Porque todas as vezes que nós acrescentamos algo à obra de Cristo, nós a destruímos por completo. E é isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim: ó, Jesus é o Messias, mas vocês que são gentios, não cristãos, vocês precisam circuncidar e guardar a lei de Moisés. Esse Paulo que vos prega não é um verdadeiro apóstolo, ele é um destruidor da obra de Moisés. Aí quando Paulo, à distância, ciente desse falso e pseudo ensinamento nas igrejas da região da Galácia, o verdadeiro mestre rapidamente escreve esta carta, preocupado não somente com a pureza de doutrina, mas também com a pureza de vida dos crentes gálatas. Se você analisar o versículo de número 6 e capítulo 1, Paulo, perplexo diante da postura do Gálatas, ele diz: maravilho-me, admira-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, mas não é outro. Aí Paulo está dizendo: mas há alguns dentre vós que vos inquietam e querem transtornar, ou seja, perverter o evangelho de Cristo Jesus.
Aí Paulo diz: ainda que nós mesmos, apóstolos, ou anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja separado para a perdição, seja amaldiçoado. É seríssimo o que Paulo está dizendo nesta carta. É tão sério o que Paulo está dizendo nesta carta, que ele diz o mesmo assunto na carta aos Filipenses, capítulo 3. Porque se você ler Filipenses capítulo número 3, versículo 1, Paulo diz assim: e resta, meus amados irmãos. Olha o pensamento de Paulo sendo discorrido sobre o texto. E resta, meus amados irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Aí Paulo diz assim no decorrer do texto do capítulo 1: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo está dizendo: não me sinto incomodado de ensinarmos as mesmas coisas, de pregarmos sobre o mesmo evangelho, de ensinarmos sobre a mesma doutrina, porque é segurança para vós. Porque quem está fundamentado na doutrina apostólica, ele está seguro. Porque a mentira engana, mas aquele que está firmado na verdade, ele se encontra seguro. Porque a verdade, ela traz segurança. Aí se você acompanhar comigo no capítulo 3, versículo 2 de Filipenses, Paulo vai falar sobre o mesmo problema que estava ocorrendo nas igrejas aos Gálatas. Paulo diz assim: é muito sério, guardai-vos dos cães. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, ainda que também eu podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo Jesus, e na verdade tenho também por perdas todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda e as considero como escória, para que eu possa ser achado nele, não tendo a minha justiça que provém por Deus pela lei, mas a justiça de Deus que provém pela fé. É isso que Paulo está contestando. É isto que Paulo está contestando. Porque eles queriam o evangelho, graça mesclado com lei. A graça teve o seu devido valor, o seu devido tempo. Não temos o fim da lei, Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo, ou seja, o propósito, a finalidade da lei é Cristo. A lei é boa, mas a lei torna-se desqualificada para trazer a salvação. A lei pode nos apontar para Cristo, mas somente a graça pode nos transformar segundo a imagem de Cristo. E é isto que Paulo está contestando. Por quê? Porque os crentes estavam dizendo: é necessário guardar a lei de Moisés. É necessário circuncidar-se, conforme o pacto da antiga aliança. E quando eles gloriavam-se na carne, na circuncisão e na lei de Moisés, Paulo está dizendo no capítulo 6, versículo 14. Foi o texto que nós fizemos menção. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ao ler esse texto, eu fico perguntando por que Paulo gloriava-se unicamente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro motivo que Paulo gloriava-se unicamente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa completa. Primeiro motivo de Paulo gloriar-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é porque na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nós temos a nossa completa identificação com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Cristo Jesus. A igreja protestante, ela tem duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. E tanto o batismo quanto a ceia do Senhor é a nossa completa identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: glorie-se na cruz, porque na cruz eu me identifico completamente com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição do Senhor Jesus. Aí na teologia paulina, capítulo 6, versículo 5, capítulo 6 de Romanos, versículo 5, olha o que diz o apóstolo São Paulo. Por quê? Não uma pergunta, mas a conclusão da sua descrição no seu capítulo de número 6, versículo 5. Porque se fomos plantados, olha o raciocínio do apóstolo São Paulo, porque o batismo ele tem dois significados. Um significado literal, que significa imersão, e o segundo significa identificação. Aí no capítulo 6, versículo 5 aos Romanos, Paulo está dizendo: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto, ou seja, para o pecado, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.